Glória a Deus. Vire o seu vizinho e diga assim: o Senhor quer falar com teu coração nessa noite. Amados, aquilo que eu tenho para compartilhar hoje não vai ser uma palavra de ensino, não vai ser nem uma pregação, mas eu creio que há um peso profético naquilo que vamos estar transmitindo. Eu creio que estamos passando por um tempo de transição. O fato do Senhor nos trazer para esse lugar aqui, para essa casa, para esse imóvel, no coração de Deus há um propósito bem definido, e aquilo que eu vou ministrar hoje está relacionado àquilo que eu creio que o Senhor quer nos levar. Sinto da parte do Senhor de compartilhar isso. Essa semana nós estivemos orando, eu e minha esposa, hoje pela manhã, ontem também, e o Senhor tem dado algum direcionamento aqui para a igreja local, e é sobre isso que eu quero estar compartilhando com vocês. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ver verso 31 a 35. Nós temos trazido algumas mensagens aqui, falando acerca do reino de Deus, as realidades do reino de Deus. E aqui no capítulo 13 nós vamos encontrar vamos encontrar diversas parábolas que falam acerca do reino, comparações do reino de Deus. E entre essas parábolas eu quero destacar duas nessa noite. E eu creio que o Senhor tem algo profético para transmitir ao teu coração. Eu creio que é um direcionamento para nós, como igreja local. Essa palavra de hoje ela está destinada principalmente aos irmãos aqui dessa casa, aqueles que fazem parte aqui da Igreja Rei das Nações. É claro que os demais serão abençoados também. Mateus capítulo 13, diz a palavra do Senhor, verso 31 até o 35. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite, declaramos que temos sede de Ti, pedimos a Ti que o Teu Espírito venha nos inspirar, envia sobre os nossos corações a Tua palavra. Sabemos que será uma noite bem profética, não é um ensino, uma pregação que vamos fazer, mas pelo menos compartilhar algo que cremos que é um peso do Teu coração para essa igreja local aqui. Para cada igreja local, o Senhor tem uma palavra, e para nós o Senhor tem também um direcionamento. E nós estamos com o nosso coração aberto para receber, Pai, aquilo que Tu tens para nós. As pessoas que não vieram hoje, aonde elas estiverem, coloca as Tuas mãos poderosas sobre elas, e que elas sejam abençoadas de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, e que o nome do Senhor nessa noite, uma vez mais, seja glorificado. Pai, visita esse arraial, onde há enfermidade, seja retirado em nome de Jesus, onde há qualquer nuvem de obscuridade, seja dissipado, Pai, pelo poder, pela luz da Tua glória, e que o nome do Senhor seja exaltado. Nós glorificamos a Ti, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. É impressionante, amados, quando nós lemos os 4 evangelhos
E podemos ver muitas vezes Jesus falando por meio de parábolas. Através de coisas bem simples do dia a dia, o Senhor trouxe revelações profundas, orientações as mais profundas. E o capítulo 13 de Mateus, nós encontramos aqui diversas parábolas relacionadas ao reino de Deus. E dentre essas, tem duas aqui que ao meu coração fala de uma forma muito especial, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Essas duas parábolas têm uma ligação direta com a expansão do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, a influência que o reino de Deus pode provocar através das nossas vidas, na direção da nossa família, na direção da sociedade, na direção dos vizinhos, você que estuda, lá na direção dos teus colegas de escola, de faculdade, lá no teu trabalho. Em outra ocasião, Jesus falou que a boa semente somos nós, os filhos de Deus, os filhos do reino. E o campo é o mundo. Então fomos semeados aqui com um propósito. Qual o propósito? De multiplicar, de frutificar. Amados, eu creio que o Senhor nos trouxe para essa casa, depois de um tempo na garagem, depois fomos para o hotel, e o Senhor já tinha falado a nós por promessa que iria nos colocar num lugar muito bom, e de fato nos colocou num lugar muito bom. Agora o propósito de Deus não é que nós venhamos simplesmente construir um castelinho santo aqui e ficar se deleitando nas maravilhas do Senhor, né, curtindo esse tipo de experiência que Ele nos trouxe, não. Ele nos colocou aqui com um propósito bem definido. É um tempo de multiplicação aqui nessa casa. É um tempo de frutificação. Eu creio que tudo aquilo que experimentamos até agora, em termos de edificação, foi para nos preparar para entrar para um novo tempo, um tempo de colheita. Amados, o reino de Deus é algo completamente vivo. E tudo aquilo que é vivo, claro que a tendência sempre será crescer, multiplicar, reproduzir. Na primeira parábola, Jesus compara o reino de Deus com a semente de mostarda. Ele diz aqui, ó, o reino dos céus é semelhante, ou melhor, estou lendo 44, verso 31, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Agora eu pergunto a você, o grão de mostarda é um grão gigante ou é pequenininho? Muito minúsculo, muito pequeno. Mas esse grão de mostarda, dentro dele, ele tem um potencial, ele tem um poder tão extraordinário, que ele vai crescer, verso 32 diz, que ele é realmente o menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido, se torna a maior das hortaliças. Na verdade, uma árvore. E faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que Jesus estava querendo ensinar nesses 12 versículos com essa parábola? Diz assim que o reino de Deus é tal qual a semente de mostarda, que sendo a menor semente, ela tende a crescer, se tornando uma árvore frondosa, gigantesca, ao ponto de abrigar os pássaros nela. Jesus está falando que o reino de Deus, que foi em nós implantado, a vida de Deus, a vida do reino que está em nós, é algo tão poderoso que pode crescer e vai atingir de maneira tão clara outras pessoas. Quando diz assim, que pássaros vêm e se aninham naquela árvore, está falando exatamente daquelas pessoas as quais nós podemos influenciar pela vida de Deus que nós recebemos. Talvez você pense, eu sou tão pequeno, eu sou uma pessoa só, eu jamais poderei mudar o mundo. Diga ao seu vizinho, você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar as pessoas que estão ao teu lado. Quantas pessoas que trabalham com você e vivem problemas sérios? E você sabia que você tem a solução dentro de você para esses problemas? Para resolvê-los? Lá no teu trabalho, talvez quantas pessoas estão repletas de problema.
Agora, o poder do reino está dentro de você. Você com uma semente de mostarda, pequenininho, você diz, eu sou tão pequeno, talvez você pense, eu não sou nada, mas dentro de você há um poder tremendo. Há um potencial dentro de uma sementinha de mostarda, que leva ela a crescer, se tornar uma árvore. Essa árvore vai dar diversos frutos, dentro desses frutos vai ter diversas sementes de mostarda ali dentro, que por sua vez tem mais o quê? Mais poder, e tem N árvores de mostarda ali, em uma única semente. E eu creio que esse poder, amados, em nossas vidas precisa ser ativado. O Senhor quer nos levar como igreja aqui, Rei das Nações, a um tempo de ativação. Quantas cadeiras estão vazias aqui? Lá dentro tem mais tantas guardadas, acumuladas, para ocupar esse lugar vazio, que deverá ser ocupado por pessoas. Semeou-se uma ideia muito errada na igreja, dizendo o seguinte, os pastores, eles têm que ganhar vidas para o Senhor, eles têm que encher a igreja. Deus levanta apóstolo, profeta, para gerar vidas para que venham para a igreja. Sabe quem gera ovelha? Quem gera ovelha? A própria ovelha. E o pastor faz o quê? Cuida. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Porque há muitas pessoas na igreja que pensam que a responsabilidade da multiplicação é dos ministérios, mas não é. Ovelha gera ovelha. E uma ovelha sadia, ela vai gerar ovelhas, ela vai reproduzir. Ela vai dar fruto. No verso 11 diz que o Senhor deu à sua igreja alguns ministérios. Primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para ele sair, pregar o evangelho, bater lá no vizinho, falar de Jesus, trazer essas pessoas para o culto, evangelizar, semear a semente do reino de Deus neles? Não. Olha qual a função do ministério. Verso 12. Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Diga isso, os ministérios têm a incumbência de aperfeiçoar os santos. Por isso os ministérios atuam na igreja, nos cultos, nas células, sempre tem alguém dirigindo, ensinando, ministrando, para fazer o quê? Para levar os irmãos a um aperfeiçoamento, aperfeiçoar. Agora, esse aperfeiçoamento tem um propósito, qual? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem tem a responsabilidade da obra do ministério? Alguns homens, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista? Não, é a própria igreja. A igreja local, ela é o maior obreiro que existe, amados. A obra do ministério cabe à igreja, não é alguns homens. Então Deus levanta alguns, derrama sobre eles unção, um nível de autoridade, para que eles estejam aperfeiçoando os santos, para eles desenvolver o ministério. E sabia que todos vocês que estão aqui nessa casa são como essa semente aí de mostarda que tem um potencial. Basta simplesmente colocar para fora. O reino de Deus, amados, é vivo. O reino de Deus não é estático. Lembra que Jesus falou, o reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Diga isso, eu tenho algo poderoso dentro de mim. Então é isso que Jesus quer ensinar com a parábola da semente da mostarda. Eu sou um filho do reino, fui colocado pelo Senhor aqui, e como a semente de mostarda, eu tenho um poder de multiplicar dentro de mim, um poder que vai me levar não somente ao crescimento, mas ao ponto de eu reproduzir, de eu multiplicar. Agora, na segunda parábola que ele propõe aqui, ele compara o reino de Deus com fermento. Ele diz aqui, verso 83. De outra forma, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar
tudo levedado. Das irmãs aqui, quem costuma fazer pão em casa? Minha esposa faz de vez em quando. Minha mãe, eu fui criado com pão de casa. Ela fazia lá 8 ou 9 pães de cada vez num forno, amassava numa gamela de madeira muito grande, aí botava no forno para assar, forno de barro, de tijolos, e era um pão delicioso. Agora, com essa fabricação de pães, sabe que eu estava observando algumas lições muito preciosas que nós podemos aprender com isso. E a minha mente viajou pelo tempo. Fui lá na minha infância, o tempo que a minha mãe fazia pão em casa para nós comer. Veja, Jesus fala que o reino de Deus, ele é como um fermento que leveda toda a massa. É interessante que a maioria das escrituras, quer no Velho, quer no Novo Testamento, sempre fermento é colocado de um modo negativo. Lá em Mateus 16, Jesus fala, olha, cuidado aí com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, no aspecto negativo. A Bíblia, quando fala de fermento, ela está falando de influência. Diga ao seu vizinho, o significado de fermento na Bíblia é influência. E é algo que pode contaminar, passar para outros. Então, quando Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ele está dizendo, cuidado com a influência deles, dos ensinos que eles trazem. Porque eles traziam muitas heresias. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam em ressurreição. Os fariseus eram completamente hipócritas, né? Eles traziam legalismo e eles mesmos não cumpriam. Era o tipo de ensino. Jesus disse assim, cuidado com esses ensinos. Não deixe que isso contamine. Você lembra que lá na primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, tinha alguém que estava tendo um caso, envolvimento sexual com a própria mulher do seu pai? Um enteado tendo envolvimento com a madrasta. E Paulo escreve assim, tirai dentre de vós o fermento. Ou seja, aquela influência que está trazendo contaminação. Então, na Bíblia, fermento sempre vai falar sobre influência, contaminação. E sempre é colocado num aspecto negativo. Agora aqui, nesse capítulo 3, nessa parábola, Jesus coloca de uma maneira positiva. Porque ele compara o reino de Deus com um fermento. Ele diz aqui, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Você sabia que fermento é algo que tem vida? Você já parou para pensar o que é um fermento? É um levedo, é um fungo. Então é algo vivo, não é algo morto. Quando você vai fazer o pão, o único elemento que tem vida, que é colocado ali, é o fermento. Trigo não tem vida em si. Sal não tem vida em si. Açúcar também não. A única coisa que tem vida é o fermento. Aí quando você, mulher que está aqui, quem faz pão, você vai fazer pão na sua casa, você pega lá um bacião, coloca 5 quilos de trigo, ou 2, 3 quilos, aí coloca 400 gramas de fermento ali, para crescer o pão, ficar um pãozão, é isso? Você põe o quê? Um pouquinho de fermento, uma colher de sopa, olha, está aí a receita de um pão gostoso, culinária. Você põe um pouquinho de fermento, em pouquinho tempo, aquele fermento que tem vida, ele ministrou algo para aquela massa, e aquela massa cresceu. E a influência que veio daquele fermento atingiu todo aquele pão, toda aquela massa. E Jesus, ele declara que eu e você somos como aquele fermento. Então, aonde nós estivermos, vai ter que trazer uma influência. É assim que o reino de Deus cresce, amados. O que é o evangelismo? O que é o ganhar vidas para o Senhor? Quer no meu trabalho, quer onde eu estudo ou na minha família. É eu funcionar ali como um fermento.
Por mais que eu sou pequeno, você pode pensar, eu não sou nada. Volto a repetir novamente, eu não posso mudar o mundo. Mas você pode mudar as pessoas que estão perto de você. Você entende que é um fermento do reino de Deus? Você vai influenciar essa pessoa, vai influenciar outra. Você tem algo diferente. Sim, eu tenho mesmo, eu tenho Jesus. Me explique melhor como é que é isso. Aí você vai evangelizando. Não demora muito, você traz ela para o culto aqui. Leva para a célula, ela se converte. É assim que o reino de Deus, amado, ele vai tomando espaço. Diga ao seu vizinho, o reino de Deus é como um fermento. Agora, interessante que essa mulher pega esse fermento tão pequenininho e põe em quantas medidas de farinha? 2 medidas de farinha. E levera tudo. Por quê? Porque o fermento é algo que tem vida, é algo vivo. Se você entende que a vida de Cristo que está em ti, se você entende que você é filho de Deus, filho do reino, e há algo vivo dentro de você, não há outro caminho a não ser haver multiplicação, reprodução, pessoas que serão tocadas. É assim que nós trazemos pessoas para Jesus. Eu não vou ficar esperando o trabalho do pastor, o trabalho da liderança, no sentido de fazer campanha de evangelismo, de promover trabalhos especiais para ganhar pessoas. Não, você vai ganhar as pessoas aonde você está. Amados, o mundo hoje está completamente caótico. Até mesmo dentro de algumas igrejas você encontra pessoas que são mortas espiritualmente. Na sexta-feira mesmo chegou alguém aqui de uma outra igreja. Eu estava aqui atendendo uma pessoa que veio. Aí essa outra pessoa da igreja dela chegou para mim e disse: olha, apóstolo, preciso falar com você urgente, você precisa me ajudar. Não, melhor nem ajudar eu, ajudar uma família da minha cidade que é de outra igreja. Um menino de 10 anos quer cometer suicídio. E já falou para a avó que vai se suicidar nos próximos dias. O que eu faço, como eu posso ajudar? Aí, como que é a família dele? Desajustada. Pai e mãe totalmente elevado à beca, totalmente desajustado. Está aí, está aí a resposta, é a consequência. São pessoas, amados, precisando de que algo aconteça na vida deles. Eu creio que nós estamos chegando a um tempo, como Igreja do Senhor, em nossos dias, que é um tempo de reevangelizar os crentes. Talvez vamos ter que pregar a salvação para crentes que não conseguem viver uma vida abundante. Agora, eu tenho que entender que eu tenho um potencial, que eu sou um fermento na mão do Senhor, ainda que posso, na minha mente, se considerar alguém muito pequeno, mas se eu, sendo ainda pequeno, tiver a vida de Deus, a vida do reino, eu vou poder influenciar de uma maneira maravilhosa. Agora, muitas vezes, esse fermento está lá na casa de alguém, simplesmente não foi guardado na geladeira. Se um tabletinho de fermento fica guardado na geladeira, ele vai ter algum poder? Claro que não. Um tablete de fermento, ainda que seja cheio de vida, de potencial, mas se ele está simplesmente guardado na geladeira, esse poder que ele tem, nunca vai se manifestar. É um poder que nunca é ativado. E talvez em muitas igrejas, há pessoas que são filhas de Deus, filhas do reino, eles têm a vida do reino em si, mas vivem na frieza espiritual, sem manifestar isso, sem que haja uma ativação. Mas você, dona de casa, quando você quer fazer o pão, aí você vai lá na geladeira, pega esse fermento que está lá congelado por semanas. Você vai ativar ele para que ele possa desprender a vida que está nele. E como você ativa o fermento? Pergunte para a mulher que está ao lado aí, porque o homem talvez não saiba, mas pergunte para a moça que está aí. Como você pode ativar o fermento? 2 coisas são usadas, o que é? E o que mais? Uma pitadinha de açúcar. Diga isso, a água e o açúcar ativa o fermento. Água, na Bíblia, sabe o que significa? Palavra.
E o que nós temos procurado a cada domingo aqui, o que temos procurado no dia de semana lá na célula, através das palavras, é ativar esse fermento do reino que está dentro de você, para que você possa produzir. Aqui nessa casa o ministério tem tido cuidado de passar um alimento sólido. Então ministramos como vencer as tentações, falamos sobre vida vitoriosa, como carregar a cruz, como levar uma vida de discípulo. Tem dias que são mensagens, domingos mensagens que vêm para te consolar. Outro domingo você vem aqui, é uma machadada que vem para cortar a tua carnalidade. Outro domingo vem Eduardo dar uma chicotada em você. Daí vem outro domingo, a gente já bota um olhinho em cima, e assim vai, você vai amadurecendo, crescendo. Palavras nas mais diversas linhas, para levar você ao amadurecimento, para levar você a crescer, e para ativar esse fermento. Você vai lá na célula, começa, aí o líder começa a ensinar para você sobre Jesus e o seu ministério, a vida de Jesus e o ministério. Aí você vai crescendo, ele já traz um outro ensino sobre os fundamentos da vida cristã. Depois começa a falar sobre igreja. Lá na frente vai começar a ministrar aquilo que é pregado no domingo. Para quê? Para ativar o fermento que está dentro de você. Diga isso, a água, ela ativa o fermento. E para acelerar o processo, a dona de casa joga lá uma pitadinha de açúcar. Açúcar é algo doce. E a doçura fala do amor do Senhor. Eu já tenho dito diversas vezes nessa casa, nos Silces também, que a maior demonstração, o maior nível de revelação do amor de Deus se dá no Ministério de Libertação e Cura Interior. Diga ao seu vizinho, o Ministério de Libertação e Cura Interior nada mais é que a demonstração da unção do amor do Senhor. Então, quando ensinamos aqui, no seminário, nos mensagens de domingo, sobre libertação e cura interior, nada mais, nada menos, estamos jogando a doçura do Senhor sobre você, a doçura do Espírito Santo, para ativar o fermento que está em você. Duas coisas muito importantes nessa casa: a preocupação em passar sempre um alimento sadio, através das redes sociais, jogar durante a semana mensagem, cápsula de fé, no canal do YouTube, aí mensagens, nem sei se todos vêm, pelo menos pessoas de outras igrejas vêm e mandam mensagens para a gente dizendo que estão sendo edificados. Há pessoas que de repente veem uma mensagem, era justamente aquilo que estavam precisando, e nós temos tido a preocupação então de alimentar essa casa, temos tido a preocupação de ministrar a libertação, cura interior, não só aqui nas reuniões, mas quantas pessoas têm passado aí por ministração pessoal. O Senhor deu esse lugar aqui com salas aqui embaixo, haverá sempre pessoas ministrando libertação e cura interior. Muitos de vocês já passaram por ministração para receber um toque da unção do amor de Deus, porque ministração de libertação e cura interior é a revelação da unção do amor do Senhor. E isso é feito para que o processo de funcionamento da ativação do fermento seja mais rápido. Uma mulher, ela coloca o açúcar ali, não é para ficar o pão docinho, gostosinho, não. É para acelerar ainda mais a fermentação. Então veja, a palavra que você recebe aqui, mais o amor de Deus em libertação e cura interior que você recebe aí através dos ministros de libertação que temos aqui nessa casa, é para ativar, aleluia, a medida do reino que está dentro de você. Diga ao seu vizinho, o reino de Deus é como um fermento, e esse fermento, ele deve ser ativado. Quantos aqui já tentaram comer um pão sem fermento? A gente comia pão asmo na ceia, mas que não é gosto para um café da tarde, é um pouquinho difícil, duro, rijo, não tem gosto, é um pão seco. Quem gosta de pão sem fermento aqui? Ninguém gosta. É o fermento que dá sabor ao pão. Amados, é a vida do reino que está em nós que vai dar sabor a uma sociedade que está basicamente
morta. Talvez você tenha vizinhos que não conhecem o Senhor, alcoólatra, traficante. A rua onde eu moro é ponto de droga. E lá embaixo, na quadra de baixo, então, se encontram diversos traficantes. Nós oramos por alguns ali. Alguns sumiram, outros começaram a ter experiência com Jesus. Tinha pessoas ali que eram completamente alcoólatras. Começamos a orar, ainda que não tínhamos igreja na época, mas fomos para outra igreja. Morreu, está nos braços do Senhor. A mulher que era a mais alcoólatra da região ali. Qual é a pessoa terrível que mora lá perto da sua casa? Qual a família mais terrível? Qual é o funcionário mais terrível lá de onde você trabalha? Onde você estuda? Qual é o aluno péssimo que teria o pior? Aonde abunda o pecado, irá superabundar a graça de Deus. Comece a orar por ele. Você é fermento do reino. E onde está alguém que é fermento do reino, não há outra alternativa, amados. Se ele está fora da geladeira, se ele está sendo ativado pela água da palavra, a água do Espírito Santo, se ele tem experimentado o amor de Deus, a doçura do amor de Deus na direção dele, amados, é inegável. Ele vai conduzir pessoas para o reino de Deus. Vai conduzir pessoas para Jesus. Agora, amados, não é suficiente que esse fermento seja ativado. Ele pode receber ali a água, pode receber o açúcar, mas tem um propósito, tem uma destinação. Tem que colocar lá no meio da farinha, naquela massa. Tudo aquilo que você experimenta, amados, em termos de revelação de Deus, manifestação do amor do Senhor, não é simplesmente você guardar e ficar se deleitando. Cada domingo vou no culto, que bênção, vou orar, Deus vai me abençoar, vou receber uma palavra. Não, gente. Tudo aquilo que você recebe é para que haja uma influência sobre outros, aqueles que possuem. Aquilo que você experimentou da parte do Senhor, outras pessoas têm que experimentar também. É assim que o reino de Deus vai crescendo, é assim que a igreja vai tomando forma. Aleluia. A igreja é formada por aqueles que saíram fora de um sistema, a eclésia, os chamados para fora. Chamados do quê? De um sistema. E você vê que a sociedade hoje é um sistema caído, é um sistema caótico, já não há mais solução para o mundo, amados. A única solução é Jesus e a igreja. É impressionante aquilo que nós temos visto nos últimos anos, nos últimos 2 anos, acontecendo na família. Todo dia você tem notícias aí de famílias sendo destruídas, por exemplo, mulheres morrendo. Ex-marido matando esposa. Como essa semana, a mãe matando o filho pequenininha, tirando a janela. O mundo jaz no maligno, gente. E sabe quem tem a solução para essas coisas? A igreja do Senhor, através da vida de Cristo. Chegou o tempo realmente de darmos testemunhos. Chegou o tempo de multiplicarmos. Se você tem a visão de que você está no reino, que você recebeu algo vivo, que você é como um fermento, você é uma semente de mostarda que está aqui, não resta outra coisa a não ser multiplicar, crescer e reproduzir. Interessante que no Velho Testamento, a maior vergonha que havia era uma mulher não conseguir reproduzir. E sabia que não ter filhos no Velho Testamento era uma maldição? Milcal, a mulher de Davi, zombou dele quando ele dançava diante da arca. E qual foi a maldição que veio sobre ela de imediato? Não terá filhos. Por quê que os patriarcas lutavam com Deus
porque as suas esposas eram estéreis, não tinham filhos. E eles lutavam porque era sinal de vergonha, sinal de maldição. Ana, ela não se conformava de maneira nenhuma de não ter filhos. Ela ia clamar diante do Senhor. A mãe de Sansão clamou insistentemente, porque queria ter filhos, não queria ficar na maldição, na vergonha. E a um filho de Deus, se ele tem a vida de Cristo, se ele tem algo vivo, ele tem que reproduzir. Ele tem que dar frutos. Vamos abrir lá em João, capítulo 15. É uma passagem bem conhecida tua. Aqui fala algumas escalas de frutificação. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, diga isso, dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Veja o verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Aqui fala aqueles que dão fruto, aqueles que atingem a segunda escala dão mais fruto, e em terceiro lugar, aqueles que dão muito fruto. Diga ao seu vizinho, o Senhor quer levar você a esse terceiro nível. Interessante que tudo aquilo que Jesus fazia visava sempre multiplicação, reprodução. Jesus chama os seus discípulos assim: vinde após mim e eu vos farei o quê? Uma casta de pessoas abençoadas desfrutando da minha vida abundante. Foi isso que ele falou? Vinde após mim, eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. É um chamado nosso, amados. Ide por todas as nações fazendo o quê? Discípulos. É um supremo chamado a todos nós. E eu creio que o Senhor quer levar você a um desafio muito grande nesses próximos dias. E eu quero encorajar desde já você se colocando diante do Senhor e declarando: Senhor, quem eu tenho que levar para o teu reino? Dos meus parentes, qual é o mais complicado de todos? E o Senhor vai indicar quem é. Aí você vai começar a orar por ele. Tudo começa dessa maneira. Não você ficar com raiva dele. A minha família, a primeira que se converteu foi a pior. Ela já partiu para a glória, porque começamos a orar por ela. A macumbeira. Chegou um ponto de eu nem querer quase ir na casa dela mais. De tanta imagem que tinha lá de demônio, de entidade do terreiro, levando os meus sobrinhos pequenininhos já para o terreiro, tudo vestido de menino de baiana, criança pequenininha vestido de índio, na linha dos caboclos, feitiçaria, todos os parentes que iam lá, saindo de lá com patuás, com tudo. Aí minha esposa disse: não, nós temos que abençoar, temos que orar e temos que ir lá. Começamos a ir. E orando. Primeira coisa, deixou de ir na macumba, não foi mais no saravá. Porém, não ia em igreja. Aí os irmãos da Igreja Batista Memorial aqui de Curitiba começaram a ir numa olaria de um irmão que havia se convertido. Eu conheci bem ele já partiu para a glória. É um dos companheiros na época que a gente saía expulsar demônio. Ele cedeu a olaria para fazer alguns cultos. E ele começou a ir. Aí em um dos cultos, Deus deu uma palavra de conhecimento, uma revelação para o irmão que estava ministrando.
Diz, olha, tem alguém aqui que já saiu da macumba, mas a macumba não saiu de dentro dela, porque guarda dentro da casa, os guarda-pó, todos os badulaque. E ela quietinha, não se manifestou. Aí ele falou a segunda vez, eu vou continuar insistindo. Tem gente que saiu do seu terreiro aí, mas o terreiro não saiu dela. Ela tem guarda-pó, um monte de coisa guardada em casa. Aqueles vestidos de baiana está em casa. Ela quietinha. E ele fala pela terceira vez. Aí ela levanta e vai para frente. Sim, eu sabia que era você. E se você não viesse a terceira vez, eu ia lá no lugar, ia te pegar, ia trazer aqui na frente. Gente, foi uma conversão genuína. O que essa minha irmã levou de pessoas para Jesus antes de morrer? Ela levou famílias inteiras. Porque as pessoas iam na casa dela para ela fazer macumba, fazer despacho, fazer demandas. Ela disse, não, eu não mexo mais com isso. Eu encontrei alguém mais forte que todos esses demônios. E ele pode resolver a situação tua, Jesus. E ganhava aquela família para Jesus, deixou um monte de pessoas na igreja. Amados, agora, imagine se nós simplesmente dessemos as costas. Não, é feiticeira, não queremos nem saber. Jesus amou a humanidade, gente. Jesus amou o homossexual. Jesus amou o feiticeiro, o macumbeiro. Que atitude você vai ter? De repente chega um homossexual aqui, com todos os seus jeitos, e com a roupa de homossexual. Ou chega um macumbeiro. Que tipo de atitude nós vamos ter que ter? Jesus comia, não era só com a classe de santos. A Bíblia diz que ele comia com quem? Com os pecadores, com os bebedores, beberrões. Mas nunca ele se deixou ser influenciado. Jesus influenciava. Jesus contaminava eles com o reino. E se você é um bom fermento, amados, se você tem consciência de que você é vivo, e o que tem dentro de você é vivo, a vida de Cristo, o reino de Deus, se você tem a consciência que você é a boa semente do reino, que o fermento do reino de Deus está dentro de você, você vai mais influenciado que ser influenciado. E para tristeza nossa, nós vemos que muitas vezes dentro da igreja, há pessoas que ao invés de influenciar com a visão do reino, eles são influenciados. Começam a pensar como as pessoas do sistema mundo pensam, começam a agir como eles agem, os mesmos comportamentos e não conseguem influenciar. Diz seu vizinho, fermento, fala de influência. E nós temos que influenciar. Evangelizar alguém, ganhar alguém para Jesus, ganhar alguém para o reino de Deus, nada mais é que influenciá-los para a cultura do reino. Comece a visualizar as cadeiras vazias aqui. Comece a pensar, não, até o final do ano eu quero que fulano de tal esteja ocupando essa cadeira. Aquele parente meu lá que bebe. Aquele vizinho que é o terrível, que é o encrenqueiro da rua. Porque muitas vezes você vê algumas pessoas que o nome dele devia ser Armando Guerra. Porque era uma guerra com todo mundo. Comece a visualizar aquela pessoa. Comece a orar por ela. E um dos decretos que vamos fazer sempre aqui para essa casa. Que o norte não detenha, que o sul não detenha, nem o leste nem o oeste. Aqueles que já estão destinados para servir o Senhor e caminhar aqui nessa casa, caminhar conosco aqui. Hoje, pense um pouquinho nos teus parentes. Quantos precisam conhecer o Senhor? Quantos estão em trevas? O que tem acontecido com eles? Quantos estão no engano? Quantos estão na obscuridade? Quantos talvez estão enfermos com uma enfermidade, segundo a medicina, terminal, irreversível? Comece a colocar ele diante de Deus. Senhor, eu quero chegar diante dele, diante dessa pessoa, próximo dele, como aquele fermento que leveda toda a massa. Eu quero fermentar. Eu sou o fermento do reino. Eu sou um levedo do reino de Deus. Eu quero tocar ele. E comece a declarar e orar. Senhor, antes que esse ano termine, que ele se renda aos teus pés. E venha servir a ti comigo. Comece a declarar isso de maneira profética.
nós possamos, como casa aqui de Deus, como casa apostólica, tomar um rumo. Comece a visualizar. Estamos aí quase na metade do ano. Com quantas pessoas terminaremos aqui? Amados, o semeador saiu a semear. A você cabe semear, evangelizar, se aproximar das pessoas. Imagine quantas vezes lá no local de trabalho tem alguém que está ali passando por um problema tão grande. Quem sabe o macumbeiro já está ganhando ele, levando lá para o centro de terreiro, e você sabe que ele vai para o engano, e de repente você não faz nada. Diga ao seu vizinho, tome cuidado, porque você vai requerer a alma dessas pessoas das tuas mãos, gente. Aquilo que é vivo, multiplica-se. E eu creio que nessa noite nós vamos ter aqui um tempo de ativação. Talvez o céu fermento, mas está lá na geladeira ainda, no frio. Debaixo da temperatura fria. O Senhor quer aquecer você. Porque o fermento, quando é tirado de lá, há uma mudança de temperatura. O calor que vem, mais a ação da água, do açúcar, bota ele numa atividade tremenda. E você tem que deixar que o Espírito Santo aqueça nesses dias o teu coração. O momento da adoração, o momento de louvor não pode ser algo vazio, simplesmente cantar, porque tem alguém aqui na frente dirigindo o louvor. Não. É algo que tem que partir do teu coração na direção do Senhor. Na tua casa, temos adoração. Deixar que a palavra que é pregada aqui nessa casa, verdadeiramente trabalhe em tua vida. Essa palavra vai ativando, é a água que está vindo sobre você. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 5, que o Senhor está lavando a igreja pela lavagem da água da palavra. A água é a palavra. A água também fala dos rios de Deus, o rio do Espírito Santo que vem na nossa direção. O açúcar fala da doçura, do amor de Deus que vem em nossa direção, principalmente quando o Senhor vem e nos ministra de maneira profunda em libertação, em cura interior. Vou pedir que você fique em pé por alguns instantes hoje, em nome de Jesus. E tome a decisão hoje, chega de ser alguém completamente frio. Eu quero ser aquecido pelo Espírito Santo, eu quero que a palavra opere na minha vida, como a água que cai sobre aquele fermento. Eu quero valorizar aquilo que eu tenho recebido, em termos de unção, de graça de Deus, que seja ativado em mim esse potencial, esse poder. E até o final do ano eu quero levar vidas ao Senhor. Seja usado nessa noite. Coloque diante do Senhor quantas vidas você quer levar para o reino dele até o final desse ano. 1, 2, 5, 10. Sábio, quem é sábio? Diz lá em Provérbios, sábio é o que ganha almas. Pedro diz assim, se vocês abundarem no conhecimento de Deus, esse conhecimento fará com que você não seja alguém estéril. E uma das coisas que o Senhor quer quebrar nesses dias é a esterilidade. Temos uma mensagem tremenda lá no YouTube, vencendo o espírito de esterilidade. Pegamos lá no Congresso de São Paulo. Clique lá no YouTube e veja essa mensagem. Deus quer fazer de você uma pessoa completamente frutífera. E enquanto vamos levantar uma adoração aqui, eu quero pedir que os membros aqui dessa casa possam sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos orar por um tempo de ativação na tua vida. Que o fermento que está em ti, que é a vida do reino, ele seja de fato ativado a um potencial tremendo em você, que deve ser ativado nessa noite. O fermento tinha que ser colocado na massa e atingir toda aquela massa. E é onde você tem que estar, no meio da massa, no meio das pessoas, lá no teu trabalho, lá na escola, com a tua família, com a tua vizinhança.
levando eles ao reino de Deus. Pode sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus.